noite. Boa noite. Deixa eu pegar meu fone. Fica melhor para vocês. Oi, Camilinha. Ei, Dani, Lipinho, minha querida. Semana que vem a gente vai conversar. Pessoal, pera aí só um pouquinho que eu vou ligar o... Tá. Boa noite para todo mundo. Ei, Larissa, boa noite. Marcela, se tiver dificuldade, você pode mandar por aí ou pelo nosso WhatsApp lá, que eu dou uma olhada aqui, tá? Se tiver dificuldade para entrar aí, se a internet estiver ruim, qualquer coisa vocês me falam. Regiane, bem-vinda. Deixar o pessoal entrar para a gente poder conversar. Pai, bênção. Olá, doutora Ana Carolina Lopes e Manu acompanhando a gente aí. Enquanto isso, aproveitar aqui, me hidratar, tá, Regiane? Aplicativo me lembrando aqui. Eric Brudiolo, que prazer você por aqui, meu amigo. Quanto tempo? Tudo tranquilo? E a patroa, quase que ela foi trabalhar com a gente no começo do ano, hein? Tá tudo bem, né? Ei, Giane. Tudo bem, Priscila? Carla, deixando o pessoal entrar. Nós vamos conversar hoje sobre dietas, né? Eu dei até uma provocada lá quando eu fiz a chamada, né? Qual que é a melhor dieta para emagrecer? Se alguém puder me responder aí, tudo tranquilo, Eric. Tudo, graças a Deus, numa correria, trabalhando muito, porque é sempre só uma constatação, nunca uma reclamação. Ei, Rafa. Ei, Juju. Sexta-feira tem tênis, hein? Então, olha só. Aí, ó, já chegou. Falando aí de HCG, minha querida sogra. Tá precisando de um puxãozinho de orelha, que tem um tempinho que não vai lá pra gente conversar. Pessoal, então hoje a live aqui é pra gente poder falar sobre alimentação. Entrou uma bandeira feia aí, muito feia, mas que é de um amigo, de um primo, né, do Bruno. Mas não dá, né? Me coloca um negócio desse no meio da live, esse negócio vermelho e preto esquisito. Exatamente, Daniela, você já começou a responder o que é o ideal, né? Porque a gente dá uma provocada em qual dieta que é a ideal, em emagrecimento, que é o que a maioria busca, mas eu vou falar de outras coisas. E, gente, não tem isso de dieta perfeita, de dieta ideal. Tem aquilo que é adequado para a sua rotina e para a sua necessidade, tá? Eu vou ter aqui hoje a participação da Regiane e da Marcela, que são as duas nutricionistas que eu tenho o prazer de trabalhar com elas lá dentro da clínica. A gente está sempre conversando, ajustando. Apesar do pouco tempo que a gente tem, às vezes, para poder reunir, nós temos um acesso ali muito fácil, até pelo sistema também, e claro, o WhatsApp. Natália, você também está sumida, está precisando voltar lá. E Karine. Então, eu quero, começar a falar com vocês um pouco. A parte técnica, eu vou deixar tudo para quem entende da parte técnica, que são os nutricionistas. Vou passar para vocês a minha opinião. Eu acho que tem certas coisas que a gente consegue negociar, tem coisas que não são negociáveis. Hoje, por exemplo, eu atendi uma pessoa que falou assim, já é um retorno, tô com dificuldade, doutor, não tomo água, tá? Suco, de laranja. Eu falei, olha, para o que você tem de objetivo não é legal, se for limão, chá, não gosto. Então não tem jeito, tem que hidratar, né? As meninas estão aí, gente, é básico, tem coisa que dá pra gente combinar, tem coisa que não dá para combinar, tem que ser feito e ponto, tá? Deixar que ainda tem gente entrando aqui, só esperar, enquanto isso eu vou me hidratando aqui. Isso é hábito, tá, gente? O consultório fica do lado ali, que à medida que eu vou falando, a boca vai ressecando e eu volto e vou bebendo, tomando água. Apesar do aplicativo estar sempre me lembrando, mas não é a ideia. Eu tô sempre utilizando mesmo. E Raquel,
eu tive um atendimento, fiz um último atendimento agora às 18 horas, 18h30, e é muito legal, sabe? É muito bom quando a gente vê que a pessoa volta em tão pouco tempo com uma resposta tão boa. Já me pediram, mas eu fico às vezes até sem graça, porque é um momento muito particular, a consulta, mas era uma pessoa que eu queria ter pedido assim, dá esse relato aqui, deixa eu gravar, porque chegou ao consultório reclamando indisposição, cansaço, dificuldade para emagrecer, dor articular, sono ruim, enfim, falando assim, diz, eu tô toda bagunçada. E além do que eu sempre estou falando aqui, da parte de fazer o soro, de repor nutriente, eu conversei muito sobre a questão do glúten com ela, que a gente vai abordar um pouco aqui. Conversei, ela passou com a Marcela inclusive depois você dá uma olhada na ficha, que ela já está felicíssima, e me relatou hoje assim, menos de 4 semanas no retorno, do quanto ela melhorou. Era sorriso assim, de canto a canto. E aí ela levou a nora, que ela falou, diz, eu trouxe minha nora porque assim, no dia da consulta você ia falando aquelas coisas comigo, eu olhava para o meu marido, que era o que a minha nora já falava há muito tempo. Tá vendo, sogra? Tem genro e tem nora aí que até ajuda um pouquinho. E ela mudou, ela falou, olha, não foi fácil, que eu vim consultar com você e já comecei, assim, cortei o glúten de cara, mesmo antes de passar com a Marcela, cortei o glúten e tive um final de semana com festa, com uma coisa, com outra, mas assim, absurdo o que eu consegui de resultado em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. Então deixa eu começar da minha parte, daqui a pouco as meninas entram falando. Qual que é a dieta ideal? Dieta ideal é aquela que o paciente consegue seguir, é aquela que, além de conseguir, tem que estar adequada com a sua necessidade. Não adianta falar que a dieta que eu sigo é comendo um monte de porcaria, porque não vai resolver, tá? Ó, entrou uma futura colega nossa aí, que é o Luciane, futura nutricionista. Essa já tem muito conhecimento, tá pegando agora, estudando para ter o diploma, mas já poderia conversar e ensinar muita gente aqui. E então é o seguinte, a dieta tem que ser adequada para a sua necessidade. Tem muita coisa que a gente consegue negociar com o paciente, tem coisas que são inegociáveis, hidratação é inegociável. No paciente com doença autoimune, meu ponto de vista hoje, pode ser que um dia mude, é a questão do glúten, inegociável, ok? Em alguns momentos isso é inegociável, ainda mais no início do tratamento. Qual que é a melhor dieta para emagrecer? Depende. Muito polêmico, eu vou começar da parte mais polêmica, porque eu adoro isso, é o tratamento do HCG. E outro dia eu inclusive pedi às meninas, gente, eu preciso que vocês me falem o que as pessoas reportam a vocês, o que elas levam a vocês sobre os tratamentos que a gente faz. Quais são os medos, as dúvidas, as preocupações, porque isso é muito importante para a gente. Eu falo isso com todo paciente. Esse feedback, porque quando está dando muito certo, como foi essa paciente hoje, claro que é maravilhoso, claro que eu quero ouvir isso, é gratificante. Mas quando não dá certo, eu quero saber o porquê não deu certo para poder corrigir. E aí, isso eu coloquei internamente para a equipe lá na clínica. E aí me falaram assim, porque já ouvi que dieta do HCG é besteira, que emagrece porque está comendo pouco. Concordo. Uma dieta de 500, 600, 700 calorias, é claro que a imensa maioria vai ter resultado e vai emagrecer. Qual que é a grande questão? E eu não sou de abordar HCG em live, mas vamos lá. Qual que é a grande questão? O HCG não é a questão dele ser emagrecedor em si. O HCG, ele vai permitir, ele vai te ajudar a seguir a dieta. Qualquer pessoa que coma 500, 600, 700 calorias, ou quase todas, né, não qualquer, vai emagrecer. Agora eu quero ver fazer isso sem estar usando o HCG. Outra história, a pessoa faz uma dieta hiperrestritiva dessa, eu já atendi gente que foi passar 15 dias, 20 dias no spa, teve um resultado excelente, emagreceu muito, mas perdeu muita massa magra. O HCG vai ajudar a manter essa massa muscular, vai ajudar a preservar. Mas é dieta radical é perigoso, perigoso é a obesidade, tá? Então não tem problema nenhum. A dieta radical vai dar rebote. Besteira. O que dá rebote é você perder todo o foco do tratamento.
Por isso que hoje a gente está tendo muito resultado, que a maioria está fazendo tratamento por 3, 4 meses no mínimo, quase que semanalmente na clínica. O que mais dá resultado em emagrecimento se chama acompanhamento. Então, ó, meu primo Juninho aí, grande abraço, saudade de você, primo. Então, o que é Júnior também, tá, gente? São 5 Júniors na família, total. Voltando aqui na questão do HCG. Ah, mas um colega não gosta, que é perigoso. Gente, minha esposa está aqui grávida. Passou períodos aí, eu não sei hoje, com 20 semanas, mas passou período produzindo 5.000 unidades de HCG. A gente utiliza uma dose de 120, 150, 180 unidades por dia. Como que isso vai ser perigoso? Então o risco seria dela gestante, ok? Então não tem perigo em usar. É muito utilizado para estimular a produzir testosterona em doses de 5.000 unidades por semana, dose de uma vez só, o que às vezes a gente utiliza uma dose de 5.000 em 40 dias. A dieta é hiperrestritiva. Se você fizer dieta hiperrestritiva ou reeducação alimentar, se você tiver com atividade física apenas, se você tiver com dieta e atividade física, se você tomar sibutramina, se você tomar Orlistat, se você tomar Ozempic, não importa o tratamento que você faça para emagrecimento, se você abandonar o tratamento, vai engordar de novo. Então o culpado não é o HCG, não é a sibutramina, não é o Orlistat, não é a Saxenda, e isso eu estou falando dos remédios, tá? Não estou entrando no mérito de outras coisas, de hormônio, que eu estou sempre abordando. Então, falando em remédio, qualquer coisa que você faça para emagrecer, se abandonar o tratamento, vai engordar de novo. Diabético. Paciente, eu já mostrei aqui, outro dia eu gravei, paciente com a glicemia de 150, 180. E além de tomar o remédio, resolve mudar de hábito, faz dieta, exercício, a glicose cai, para de tomar o remédio, aí abandona a dieta, o exercício, a glicemia vai voltar. Obesidade é doença crônica, qualquer coisa que você faça em doença crônica e abandona o tratamento, a doença vai voltar. Não quer dizer que vai usar um remédio para o resto da vida, porque mudança de hábito é o que realmente faz efeito. Eu publiquei agora o que o Paulão, que é meu amigo pessoal e hoje meu personal, falou. Exercício físico, ele vive repetindo, é remédio. Só que não sai em pesquisas, porque não dá dinheiro vender exercício. Dá dinheiro vender remédio. Então vamos voltar. Para quem tem curiosidade, prescrevo dieta do HCG. Não é para todo mundo, tá? Nem todo paciente faz. É uma dieta hiperrestritiva. Vai ter resultado? Vai. Vai ter resultado. 90% pelo menos das pessoas terão resultado fazendo o HCG. Porém, não é fácil fazer, tá? E não é milagroso o HCG. A associação dele com a dieta. Ah, mas é só fazer a dieta que emagrece. Ok, faz a dieta. Pra gente ver se vai ter resultado. Dificilmente vai manter. Eu trouxe para casa aqui, ó. Recebi hoje, coloquei. Eu tenho estudado nos últimos meses aí, esse ano, muito sobre longevidade, que é um tema que a gente fala muito, que não é envelhecer, não é morrer tarde, é morrer tarde, com 100, 120, não importa a idade, mas com qualidade de vida. Eu atendi uma senhora ontem, coisa linda, uma senhora de 91 anos, cabeça ótima, independente, que está hoje com o problema da imunidade, tem a questão de ter ficado muito em casa por conta da pandemia, o sistema imune está ruim, com a infecção urinária recorrente, e nós vamos tratar, e eu falei, olha, a tendência de melhora é muito grande. Então o que a gente está buscando? Longevidade, além de envelhecimento com qualidade. E aqui no livro, que esse final de semana eu já vou pegar para ler, fala do jejum intermitente, que as meninas vão vir falar da parte técnica de jejum intermitente. E aí a gente escuta mais umas vezes besteira. Ah, é besteira porque depende. Jejum intermitente é fantástico, só que não adianta fazer o jejum e comer um monte de porcaria no intervalo de alimentação. Eu já passei muito tempo fazendo jejum, onde a minha primeira refeição era meio-dia, 1h da tarde. E a última, 8, 9 horas da noite normalmente. Hoje eu não faço. Regiane foi quem montou meu protocolo, que eu tenho seguido pela primeira vez certinho, hoje há uma semana, mas assim, certinho é certinho mesmo, e porque são duas coisas distintas, tá, gente?
Eu estou falando meio rápido porque eu quero deixar as meninas entrarem logo. Uma coisa que vocês precisam entender é, doutor Dias, eu como saudável. Eu como de tudo, eu como fruta, eu como legal, bonito, ok, parabéns. Ah, doutor Dias, eu quero ter um resultado de diminuir gordura, de ganhar massa, enfim. Se você tem um objetivo específico, você vai precisar de uma prescrição dietética específica, o que as pessoas chamam de protocolo. Então, aqui em casa a gente sempre teve um hábito de comer bem. Eu sempre tive um hábito de comer saudável. Gosto de uma porcaria, de um chocolate, que é uma dificuldade. Gosto de um vinho. Não, raramente, uma vez a cada 6 meses para tomar cerveja. Hoje em dia cerveja não faz nada parte da rotina, que já fui estudante, já fui disso aí. Só que eu estava sem protocolo. Eu não tinha calculado, eu estava comendo saudável. Hoje não, Regiane, vamos lá, me ajuda aqui. Sentei com ela semana passada e, segunda-feira eu começo. Não, por que esperar a segunda? Comecei na quarta-feira e tô caminhando, tô bem, tranquilo. Então, vamos lá. Eu vou abrir para as meninas entrarem, para poder virem falar aqui sobre dietas. Eu sei que elas já separaram. Nós vamos falar um pouquinho, elas vão falar sobre jejum intermitente, dieta cetogênica, dieta para doença autoimune, enfim. E quem tiver dúvida, pode ir mandando aí. Eu vou salvando, eu vou marcando, mando para elas aqui, vou perguntando. Então, entender que dieta tem que ser individual, ok? Que a dieta tem que ser de acordo com o seu objetivo. Não adianta querer comer o que você sempre comeu, mesmo sendo saudável, e ter um resultado diferente. Você tem que mudar alguma coisa. E, o que mais que eu estava falando? Eu comecei falando do HCG porque é a parte mais polêmica. Eu sei que elas não são de abordar muito esse tema, mas é a primeira pergunta que eu faço, tá? A Marcela chegou há pouco tempo na clínica. Você conhece HCG? Não. Tá, eu pego e explico. Não foi o caso dela, mas só estou comentando. Tá, deixa eu te explicar. HCG é isso, ok para você trabalhar com isso? Ok, então nós vamos trabalhar. Que inclusive o primeiro contato que eu tive com a Regiane, ela vai lembrar, foi numa aula, uma palestra que eu fiz em 2017, nossa, 3 anos e meio já, aqui em Juiz de Fora, e ela me parou quando eu terminei a aula no corredor, perguntando o que eu achava do HCG, porque ela trabalhava com uma colega médica que fazia prescrição, e assusta os nutricionistas. Só que, e me assustou, 10 anos atrás, quando eu conheci protocolo de HCG, eu achei que era coisa de maluco, que eu acredito que a maioria dos médicos e nutricionistas acreditam. Hoje eu vejo que maluquice é você não tratar um paciente obeso. É você não oferecer. Tem outras opções, mas o HCG é fantástico, ok? Fechei aqui, vou deixar as meninas entrarem. Deixa eu achar aqui. A Regiane, ok. Regiane vai entrar, depois entra a Marcela falar um pouco com vocês. Eu já falei demais, já comi 15 minutos da live e hoje é para que elas venham falar. Olá! Olá, boa noite. Tá escutando? E eu estou escutando bem. Não sei o pessoal aí, mas para mim aqui 100%. Boa noite, pessoal. Me apresentar rapidinho, porque tem gente que não me conhece. Eu já vi alguns pacientes aí. Boa noite, doutor Dias. Obrigada pelo convite. Marcela também está aí, daqui a pouquinho. Meu nome é Regiane Faia, sou nutricionista e também personal trainer, atuo nas duas áreas. Estou na clínica, acho que desde que o doutor Dias fez a reunião nela, né? Que ele expandiu. E é muito interessante que ele comentou que... Dani, muito feliz por você, Dani. Dani tá aí. Quando eu conheci o Dr. Dias, foi, né, a questão eu fiz a primeira pergunta dele do HCG, porque quando eu fui apresentada ao protocolo de HCG, eu ia falar até outras coisas, assim, eu fiz um roteirinho aqui, mas assim, como você entrou, estava falando do HCG, eu achei interessante a gente conversar sobre isso e aproveitar. Quando eu conheci esse protocolo, eu me assustei muito também, ainda mais como nutricionista, né? Às vezes você tem que prescrever um protocolo de 500 calorias, 600 calorias, assusta, tá? Mas na época eu estudei bastante, comecei a ver e comecei realmente a perceber resultados nos pacientes.
quando a gente começou a trabalhar junto, já tinha muitos pacientes do Dr. Dias já tratavam com esse protocolo e tinha resultado, assim, acho que todos, eu conheço poucos que não deram o resultado, mas foi mais pela parte da pessoa que às vezes não quis seguir mesmo o protocolo. Então, assim, é um protocolo que assusta, varia. Ai, como é que a gente prescreve, né? Que a pergunta é essa, até que me fizeram uma pergunta. Como é que se prescreve um protocolo de HCG de 500 calorias, de 600 calorias? É uma conversa, a gente tem um diálogo, né? O Dr. Dias conversa tanto comigo quanto com a Marcela para a gente poder fechar esse diagnóstico, fechar esse protocolo de forma adequada. Há pacientes que a gente pode chegar até 900 calorias, dependendo se é um paciente que normalmente está praticando atividade física, né, mas que deu uma estagnada no peso e que precisa só dar uma acelerada nesse metabolismo. Normalmente a gente não precisa restringir ao ponto de 500, 600, até porque pode ser que ele tenha, né, uma hipoglicemia, algum problema durante o treinamento. Isso também é conversado com o treinador que está acompanhando, né, toda uma equipe juntas que vai fazer esse tratamento. Então, assim, realmente não se assustem, não tem perigo, é um protocolo de sucesso, eu confio muito, né, recomendo demais para quem tem curiosidade aí buscar informações, porque é muito, muito bom. Uma das perguntas que me fizeram aqui, eu até escrevi aqui no roteirinho, que se pode treinar com HCG? Muita gente acha que o HCG não pode fazer atividade física. O Dr. Dias, quando ele vai fazer esse diagnóstico com o paciente, que se vai fazer o protocolo de HCG ou não, ele já vê e orienta se há necessidade, se há possibilidade de manter essa atividade física ou naquele momento ele precisa restringir. Tem pessoas que se liberar a atividade física vai acabar, né, tendo hipoglicemia porque ainda não está preparado, ou às vezes, vamos supor, muita gente que é uma pessoa sedentária, já vem de um sedentarismo muito longo e quer fazer o HCG junto com a atividade física. Eu, ao meu ver, treinador e como nutricionista, acredito que o doutor Dias também, eu acho que no início ali ele não vai se sentir tão confortável. Pode ser que ele sinta algum mal-estar durante o treino por conta dessa ingestão, né, pequena de calorias. Mas isso é relativo a pessoas, né? A gente está atendendo até um paciente há pouco tempo que ele fazia atividade física de intensidade e quis ter curiosidade de fazer. Então, deu certo e está dando certo. A gente vai acompanhando. Todo dia a gente acompanha, né? Tem uma forma de acompanhar o peso desse paciente. Então, assim, eu acho que não se assuste, como eu falei, é um protocolo de sucesso e, graças a Deus, tem todos os pacientes que estão lá, tá tendo resultados maravilhosos. Acho que o pessoal Deixa está eu só fazer perguntando aí. uma observação rapidinho que eu quero deixar vocês falarem. Uhum. Gente, para entender basicamente a minha conduta, primeiro eu vou conversar com o paciente, mas a minha conduta é, de forma bem resumida, paciente obeso, está sem fazer exercício há 1 ano, 2 anos, totalmente indisposto. Protocolo, 500, 600 calorias, sem atividade física, até emagrecer, diminuir nível inflamatório para depois entrar no exercício. E aí eu vou cobrar bastante. Segundo, a pessoa já está treinando, não está tendo um bom resultado, 3, 4 vezes por semana que seja, não está vendo um bom resultado. Protocolo de HCG, dieta cetogênica por conta das meninas, 700, 800, 900, 1.000 calorias, tá? Isso aí elas vão... Mas para quem já está treinando, a gente mantém treino. Eu não chego para a pessoa, olha, para de fazer o exercício. Agora, quem já está sem exercício, e não é raro, paciente de 100, 120, 150 quilos sem exercício, vai ficar mais 30 dias sem, vai emagrecer aí 10, 12, 15 quilos. Eu acho que eu caí aí, tá escutando? Estou te escutando. Pode falar. Está travado, mas estou te Acho que escutando. deu algum problema aqui. Eu acho que eu vou ter que sair e voltar aqui rapidamente. Tá, Deu tranquilo. algum problema, não estou conseguindo voltar. Tá bom, pode ir. Esse Regiane já volta, gente. Então, Fenace, o HCG é um hormônio. É o hormônio que vocês, mulheres, produzem durante a gestação. E ele tem os efeitos, foi descoberto, descoberto não, começou a ser utilizado pelo Dr. Simmons, um médico, se não me engano, inglês, há mais de, peraí que eu estou aceitando a Regiane aqui,
há mais de 70 anos, esse médico já morreu, prescrevendo HCG para algumas patologias endócrinas, principalmente estimular a produzir testosterona, efeito colateral, perda de peso. Ponto. Deixar a Regiane voltar a falar aí. Bem, Volta assim, aí. depois a Marcela também vai falar, né, Marcela, um pouquinho do HCG também, das experiências dela com os pacientes, né, experiências de sucesso. Então, assim, eu fiz um roteirinho rápido, né, porque como são várias pessoas falando na live, então para a gente poder aproveitar bastante esse tempo aí, porque daqui a pouco senão o Instagram corta a gente aqui. Tranquilo. A dieta cetogênica, que muita gente tem curiosidade, muita gente gosta de fazer, né, que é uma dieta que tem um consumo muito alto tanto de proteína quanto de gordura e um pouco de restrição, uma restrição até elevada de carboidratos. Né? É uma dieta que tem um sucesso muito grande. E alguns alimentos que a gente gosta de colocar na cetogênica são alimentos, né, proteicos, né, carnes, né, de origem animal normalmente, e também a questão das gorduras, né, as gorduras boas que a gente fala aí, né, não são margarinas, galera, que muita gente fala na consulta, são manteigas, óleo, né, usar desse óleo, dessa gordura. A gordura durante muitos anos foi vista como um vilão, né, gordura no geral. Né? Então, até a banha de porco na cetogênica é muito utilizada, que é uma gordura, né, saudável, né, de origem animal, claro, de efeitos moderados, porque eu já vi alguns conhecidos utilizando, para fazer um arroz lá, acaba utilizando quase uma colher de sopa, não é assim? Então, é um protocolo que é bem interessante e também que provoca um déficit calórico muito grande no paciente com resultados benéficos. Existem, sim, alguns alimentos que a gente evita na cetogênica, como o carboidrato refinado, os pães, né, biscoito, o famoso glúten, né, que em geral o famoso glúten. Tá? Algumas pessoas perguntam também da bebida alcoólica na dieta cetogênica. Eu posso beber? Todo mundo fala isso, gente, é uma coisa... Então, durante qualquer tipo de protocolo, né, que você está seguindo, se você tem um interesse, por exemplo, de ter um ganho de massa magra, a gente sabe que o álcool, ele atrapalha, né, a metabolização e vai atrapalhar, depois outros dias pode até falar melhor sobre isso, a síntese proteica, consequentemente atrapalhando a síntese muscular. Assim, claro que não adianta você proibir as pessoas de fazerem, mas você tem que lembrar que você está no tratamento. O tratamento, ele tem, assim, uma forma equilibrada de comer, né? Então, assim, não é restrição completa. Calma, tá? Às vezes restringir durante um tempo e voltar depois. Lembrando que a bebida alcoólica, muita gente vê a bebida alcoólica como beber, né? Vou beber. E quando a gente, às vezes, pede para o paciente, né, solicita para o paciente, às vezes, restringir durante um tempo, e depois a gente libera de forma moderada, eu sempre falo, você vai aprender a deixar de beber e a degustar, vai aprender a degustar, né, a sentir o prazer nisso. Então, assim, tudo com equilíbrio, né, todo protocolo com equilíbrio. Outro que eu vou comentar rapidinho, até que a gente colocou aqui, que é o jejum intermitente, que é muito polêmico. Nossa, esse aí... Jesus amado, todo mundo Deixa fala. eu puxar Pode isso falar. aí, Regiane, rapidinho. Claro. Eu falei do livro aqui, e eu vou deixar para vocês lerem depois. Ele tem um capítulo inteiro falando de jejum intermitente, que é do cara que eu sou fã, que é o Arthur Lemos, que pouca gente conhece. Dr. Paulo Saraiva, deixa eu mandar um abraço para ele aqui. Me ajudou muito em vários fatores quando eu cheguei em Viçosa. Gratidão a ele, a esposa. A filha agora médica também. Um abraço, meu amigo. Aqui, gente, eu estou sempre trazendo alguns livros, as meninas vão ver, eu recebi isso hoje. Jejum intermitente e todos os seus benefícios. Eu não sei como é que ainda tem gente que faz disso uma polêmica, falar as coisas. Eu vou deixar a Regiane falar, parte mais técnica, mas pelo amor de Deus, vamos deixar de pensar nisso como polêmica. Será que funciona? Claro, tem mais de sei lá quantos mil trabalhos mostrando que isso funciona. Tá? Vai, Regiane. É muito susto, né? Muita gente chega até apedrejando a gente. A Marcela também já deve ver isso direto. Enfim, mas o jejum intermitente é um protocolo que eu vejo assim, não é para todas as pessoas,
não é tão fácil assim, que as pessoas acham, vou fazer jejum, amanhã eu vou jejuar, vou comer horrores hoje e amanhã eu vou parar de comer, que eu vou... Não é assim, gente. Tem uma certa, alguns passos que a gente deve seguir, né, para a gente ter sucesso nessa dieta, desse jejum intermitente. No jejum, normalmente, né, o organismo, ele, como você está com um certo tempo sem se alimentar, né, o organismo, ele, né, é muito inteligente, ele vai usar de outros tipos de substratos. Um deles, o tecido adiposo, né? Então, onde que algumas pessoas têm sucesso com a questão da gordura, da diminuição dessa gordura. Outra coisa interessante, que algumas pessoas, até coloquei aqui, me perguntou, se treinamento em jejum funciona. Então, só faço em jejum. Pode falar. Não, só faço em jejum. O que você acha? Ótimo, Fala seu relato aí. Eu não faço em jejum se for um pedal, se eu for andar aí 2 horas, 3 horas de bike. Mas eu tenho que me forçar a comer. Agora, o treino na academia é aguinha com limão lá prescrita e acabou. Não dá para comer mais nada. É só na volta e olhe lá. Muitas pessoas até preferem treinar em jejum por conta dessa indisposição, que às vezes tem a questão do refluxo, né? Se sente mal na hora de fazer o treinamento de força. Então, assim, tem muitas pessoas que preferem, né, fazer. E muitas pessoas se adaptam de forma... Flavinha, a nutricionista, adoro. Se adaptam super bem nesse tratamento. Tem resultados maravilhosos. Eu posso falar o meu relato. Já tentei fazer jejum várias vezes. Eu prescrevo jejum intermitente para vários pacientes e dá super certo. Só que eu já tentei e eu não deu certo, gente. Eu passei mal. O Dr. Dias está falando no relato dele que ele só consegue treinar. Eu já sou... Então, vai variar. É o organismo. A gente tem que... durante aquela consulta, a gente consegue, né, diante de várias perguntas, de várias indagações, a gente consegue, né, assimilar se o paciente tem uma facilidade para poder fazer esse tipo de protocolo ou não. Ou se ele precisa de uma pressão. Tá? Eu não vou falar que eu nunca tentei, já fiz durante um tempo. Porém, Regiane, parece que eu não consigo render tanto. Agora, existem pacientes e até amigos meus que pedalam comigo, que treinam na academia, alunos, que, assim, têm resultados maravilhosos, se sentem super bem. Então, assim, primeiramente, lembrando, cada organismo é cada organismo e a gente tem que respeitar essa individualidade sempre, né? Não existe, se fosse tão fácil assim, não existia a ciência da nutrição, não existia nem a educação física, porque seria só copiar e colar para todo mundo, né? Algumas coisas que a gente às vezes, né, gosta de quebrar esse jejum, que normalmente a gente orienta esses pacientes, alimentos com vitamina D, né, como ovos, o peixe, porque às vezes a pessoa vai quebrar esse jejum na hora do almoço. Depois a Marcela vai falar, acho que vai falar um pouquinho também sobre a questão do horário, como é que funciona. Algumas castanhas, alguns óleos também, que é de forma ideal para poder se quebrar esse jejum que a gente fala, né? Quebrar essa rotina. Outro protocolo que a gente consegue, que a gente vê muito e prescreve muito lá na clínica, é o low carb. Principalmente, né, de prescrever, porque eu, na minha vida, na minha experiência, e com muitos pacientes também, eu tenho visto um sucesso muito grande, que é o zero glúten também. Dentro desse low carb, a gente colocar o zero glúten. Porque existe o low carb, né, que eu já li, já estudei, que libera algumas coisas, claro, de forma moderada, com glúten. Eu, Regiane, já prefiro prescrever, né, com zero glúten, né, porque realmente diminui a inflamação. A pessoa chega pra gente inflamada. Obesidade é inflamação, né? Então, no emagrecimento não tem como se trabalhar se você está colocando a pessoa cada vez mais inflamada. Então, são duas vias que não combinam. Então, assim, é um protocolo. E também a diferença do low carb é que muita gente acha que low carb é cortar o zero, cortar o carboidrato geral, né, doutor Dias? Não é. Ficar zero não é. Low carb é pouco carboidrato, de forma moderada. A gente prescreve, a gente calcula isso, é calculado. Eu defendo muito a teoria que, na verdade, o low carb seria o normal carb. O que seria isso? Porque, na verdade, aquela pirâmide alimentar que criaram lá na década de 70, 80,
com 6 a 11 porções de carboidrato por dia, que é um absurdo. Então, na verdade, a gente está voltando para o que seria o natural, o fisiológico, e deram o nome de low carb. Porque a pessoa comer carboidrato, pelo menos do meu ponto de vista, café, almoço, lanche da tarde, jantar e às vezes antes de dormir, e uma quantidade grande, não dá. Por isso aumentou obesidade e diabetes. Aí agora que a gente está voltando, eles estão botando o low carb para poder falar assim, ah, não, agora você cortou o carboidrato, diminuiu a quantidade. E tem isso, gente, calcular, pelo amor de Deus. As nutricionistas estão aí para isso. Tem gente que fala assim, não, doutor, eu estou fazendo um low carb. Como é que é? Ah, cortei isso e aquilo. Mas não sabe a quantidade que tem proporcionalmente à dieta dela. Ah, você não sabe se você está com 10, 20, 30, 40% de carboidrato dentro do seu protocolo, dentro da sua rotina e pronto, bagunça tudo também. Até fizeram uma pergunta interessante, se a pessoa consegue viver, né, com 500 ou a 600 calorias sem estar utilizando o HCG. Assim, eu, na minha experiência, já vi pessoas que conseguem comer. Isso aí, há pouco tempo, me deparei com uma paciente que se alimenta com normalmente 800 a 900, né? Marcelo, então, assim... Marcelo colocou essa. A pessoa corta o arroz, a batata e come pão. Exatamente, né, Marcelo? Avisando que, gente, que muita gente tem arroz não tem glúten, tá? Calma aí. Então, assim, o pessoal porque recrimina também. Você já deve ouvir muito, que a pessoa fala assim, olha, você tem que cortar o arroz. Que eu vou... o arroz, desculpa. Você tem que cortar o glúten. Que eu vou comer? Tudo tem glúten. Eu falei, calma, comida de verdade não tem glúten, arroz não tem glúten, batata não tem glúten. Eu não estou falando de carboidrato, estou falando de glúten. As pessoas confundem. O que é natural, são leigos. Então, a gente está aqui exatamente para orientá-los. Eu vou seguir com algumas perguntinhas aqui para logo passar para a Marcela, né? A questão do jejum intermitente, né? Se o jejum intermitente funciona mesmo, né? A gente conversou sobre isso, que foi uma das perguntinhas que me mandaram para a gente. Me perguntaram também qual tipo de dieta que você mais gosta de prescrever. Gente, tanto eu quanto a Marcela e colegas nutricionistas que estão assistindo aí, a Flavinha tá aí e tal. A gente não existe assim qual a melhor dieta que a gente gosta de prescrever. A gente precisa ver o paciente, né? Como eu falei lá, a gente tem que analisar esse paciente, estudar, diagnosticar, ver qual o protocolo que vai se encaixar melhor para ele naquele momento, naquela cultura dele, naquele estilo de vida dele. Então, assim, existe assim, o pessoal diz, você é nutricionista low carb, cetogênico? Não existe, gente. Para mim, ao meu ponto de vista, não existe isso. Eu sou nutricionista, né? E eu vou orientar o paciente, ajudar o paciente a viver uma vida melhor, seja com a low carb, seja com intermitente. Então, assim, que fique claro isso, né? Outra coisa que me perguntaram sobre as avaliações, doutor Dias. Se realmente existe diferença entre a bioimpedância, que a gente utiliza lá na clínica, a gente tem a Embora 270, que é uma máquina maravilhosa, né? Que ela escaneia o paciente, eu falo que ele tira o xerox do paciente, ele é escaneado lá dentro, é muito bom. Mas também utilizamos o adipômetro. Eu, além de nutricionista como personal, eu gosto de trabalhar com adipômetro. Normalmente, às vezes, me facilita, às vezes, para poder dialogar com os meus colegas personais, né, algum treinamento. Então, assim, não existe qual que é o melhor, né? Eu acho que as duas avaliações são perfeitas, pode ser comparada porque são cálculos diferentes. Dentro do adipômetro, da avaliação com o adipômetro, tem vários protocolos que você pode ser. Quem é treinador, aí o Eric está aí assistindo, sabe o que eu estou falando. Polo que tem 3 dobras, 7 dobras, então você tem que analisar qual que você gostaria. Tem GEDS, então existe vários tipos de protocolos que, né, o profissional ele vai utilizar dentro naquele momento. Então, realmente para mim não existe o melhor e eu acredito que são duas vertentes diferentes, mas são duas formas da gente poder aferir e curar, né, o grau de evolução desse paciente. Como é definido o protocolo alimentar, né? A gente já conversou sobre isso. Outra coisa que me perguntaram, porque sabem que eu tenho um carinho muito especial pela nutrição materno-infantil, né? A saúde da mulher, e que eu trabalho com a gestação. E se existe algum protocolo específico para gestante. Então, da mesma que recebe
vários tipos de paciente e é analisado o tipo, né, de protocolo mais adequado, a gestante é um público também que tem que ser analisada, tem que ter uma atenção muito grande, né? Não que a gente não tem com os outros pacientes, mas é porque É ali naquele diferente, né? momento ela é diferente, ela está passando por várias, né, mudanças hormonais, né? Então, assim, e também a gente analisa qual, né, protocolo mais adequado. Ah, já vi gestantes que faziam jejum intermitente e durante a gestação continuou com jejum intermitente e se sentiu super bem, porque quando ela né, tentava introduzir alguma refeição, logo quando ela se sentia mal, né? No início da gestação a gente sabe que muitas mulheres têm esse problema da questão do refluxo, do enjoo, né, das náuseas. Então ela continuou seguindo, né, normalmente se sentiu bem. Então, assim, você tem que analisar, né, o histórico dessa mulher, dessa gestante, de como é o histórico dela. Então, não existe, assim, o específico. Tudo é analisado durante a consulta. Eu acho que é isso. Se alguém depois quiser fazer alguma pergunta, mandar no meu inbox. Gente, as meninas estão passando aqui para falar com vocês e eu sempre deixo abertura para mandar no meu Instagram, no delas, no da clínica. Eu já falei que eu respondo todo mundo, às vezes não na hora, mas a gente responde a todo mundo, tá? Mesmo que seja dúvida, a gente só não faz prescrição. Igual eu coloquei aqui para a Patrícia sobre a questão da esclerose múltipla, procure saber sobre o protocolo Coimbra, trabalho com o protocolo Coimbra, tem vários colegas que trabalham, então tanto em Juiz de Fora tem outros colegas, em Belo Horizonte tem outros colegas, enfim. Só que a gente não faz prescrição, tá? Às vezes eu recebo lá, o que eu posso tomar? Eu estou sentindo isso. Não vamos fazer prescrição. Vou deixar a Marcela entrar aqui, que daqui a pouco o Instagram me Gente, bloqueia. boa noite. Galera, muito obrigada. Doutor Dias, boa noite. Obrigado, Muito Regiane. obrigada. Até logo. Marcela, solicitou aí? Para a gente poder... Deixa eu achar você aqui, peraí. Eita. Não está aparecendo. Eita. Pessoal, peraí que eu só estou vendo aqui se a Marcela solicita a entrada. Não sei se ela conseguiu, mas ainda não apareceu para mim. Deixa eu ver com ela aqui. Marcela é nutricionista lá na clínica há pouco tempo. Já que ela ainda não entrou, deixa eu já puxar aqui um saquinho. Foi muito bem indicada. Tá? É claro que a gente não vai olhando daqui, dali, então... Agora apareceu. Bom, tá entrando aí. Marcela, bem-vinda. Deixa eu só finalizar aqui que eu estava falando com vocês. Então, a Marcela está há pouco tempo na clínica, tá lá com a gente. Já dei as boas-vindas e vou dar novamente você ter vindo à clínica. Como eu falei, foi muito bem indicada. Tá? A gente vai fazendo pesquisa, a gente conversa com um e outro. E acredito que você vai falar também de algo que, assim, a primeira coisa que uma pessoa, quando me indicou, falou, olha, eu acho que você precisa de alguém que entenda sobre, assim, a linha que a gente segue também de funcional, né? O que vocês chamam hoje da linha funcional. Então, bem-vinda, obrigado por estar participando. Fica à vontade aí para responder tudo que te mandaram. Oi, gente, boa noite. Está todo mundo escutando direitinho? Tranquilo. Tá ótimo me apresentar. Você já me apresentou, né? Eu sou nutricionista lá da clínica recentemente. Eu sou formada em clínica funcional, então é o que está mais conhecido no momento, né, em relação à nutrição, por conta de ser uma alimentação mais natural e fugindo muito da parte dos industrializados, tá? Eu fiz um roteirinho de coisas para a gente falar e fiz um outro roteiro só durante a live, de perguntas para responder. Então, eu acho que a Regi abordou muito bem algumas dietas e tudo. E eu acho interessante apenas que não adianta eu chegar aqui e falar para vocês qual que vai ser a melhor dieta ou como que eu faço uma cetogênica ou o que eu devo fazer. Eu acho que
é interessante eu tirar dúvidas que as pessoas não conhecem em relação a esses protocolos. Então, por exemplo, a cetogênica, ela é uma dieta que a função dela é colocar o organismo em estado ótimo para a queima de gordura, que é o estado de cetose. Algumas pessoas acham que cetogênica é comer gordura à vontade, e não é. Então, assim, não adianta você fazer uma dieta cetogênica, não, é só comer gordura e pronto. Cortar carboidratos, zerei, e não é assim que funciona. Se eu consumir uma quantidade de gordura muito alta, muito mais do que eu preciso, isso também não vai me trazer um tipo de resultado. Então, eu acho isso uma coisa importante da gente lembrar, por isso. Posso só comer torresmo do bigode, não? Não, sem torresmo do bigode. Outra coisa que eu achei, que eu até abordei no meu Instagram essa semana, e eu acho interessante falar também para vocês, é a respeito da Ketoplant, que é a nova dieta. Ela é uma dieta cetogênica também, porém vegetariana. Por que ela é nova? Os vegetais, em geral, eles possuem mais carboidrato. E o carboidrato é, no caso, a grande restrição, né, da dieta cetogênica. E algumas pessoas que são vegetarianas acham que não é possível entrar em estado de cetose. E é possível, sim. É possível a gente fazer uma dieta vegetariana cetogênica. Então, é mais uma opção para a gente adequar a rotina a exatamente a rotina do paciente, ao que ele precisa, ao que ele consegue. Eu acho isso muito importante. Deixa eu Legal. ver. Uma coisa a respeito do jejum. O jejum é polêmico. Eu gosto muito do jejum, muito, mas vamos falar dos outros pontos que ainda não foram falados em relação ao jejum. Primeiro, alteração de ciclo circadiano, que seria alteração de cortisol, pessoa muito estressada. Então, existem algumas pessoas que o jejum não vai adiantar, não vai. São pessoas que, mesmo que consomem lá 1.000 calorias por dia, ela continua ganhando peso. Por quê? Porque ela está com o cortisol todo alterado, que é o nosso hormônio do estresse. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que pensar na hora da passa o dia inteiro, sem comer, porque você vai trabalhando, executivo, o dia vai passando e vai indo, e não percebe. E aí chega à noite, come o mundo, e por fome mesmo, né, normal, e isso também vai trazer alguns prejuízos, principalmente em relação ao estresse. E o cortisol alterado, ele leva a outras alterações no organismo, que leva às doenças crônicas, certo? Então, pessoas estressadas, viu, doutora Fernanda? A gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Um paciente essa semana me perguntou a respeito do sono. Um ponto importante também a gente falar, porque ele virou para mim e falou: eu durmo por volta de 2 horas da manhã e acordo às 5, todos os dias. E não vejo necessidade de dormir mais. E assim, aí entra no mesmo caso da atividade física. Dormir. Não, a partir de agora eu não vou mais dormir. Não quero, preciso que meu dia renda, então eu vou parar de dormir. E isso não é uma opção para você. Nós somos mamíferos, então nós somos animais, e nós somos feitos para fazer determinadas coisas. E dentre essas coisas é dormir, fazer atividade física, comer e reproduzir. A gente não vai conseguir fugir dessas 4 coisas. Então, dormir não é uma opção. E a falta de sono das pessoas está levando a essa alteração de cortisol, e é o que está todo mundo falando aqui, que leva o maior apetite à noite. Vontade de comer doce por volta de 4, 5 horas da tarde, descontrole em relação ao açúcar, porque o açúcar vai melhorar um pouco essa questão do estresse. Então, é tudo uma bolinha de neve. Mas, levando em consideração que a gente já organiza o paciente todinho, a gente coloca ele certinho, tira essa questão do estresse, adapta bem ele, aí o jejum se torna uma excelente opção. Inclusive, por quê? Eu vi que tem uma pessoa perguntando várias, e eu já tinha até colocado aqui para a gente falar, a respeito do efeito sanfona ou efebote, que seria esse ganho de peso logo após uma perda muito excessiva. O que acontece?
o meu corpo, ele vai sempre tentar manter, o que ele é, né? Então, assim, quem está tentando ganhar massa vai ser difícil mesmo, quem está tentando perder gordura vai ser difícil, o corpo vai sempre tender a voltar para o mesmo ponto. O que eu preciso fazer para eu conseguir fazer uma dieta extremamente restritiva, como é o caso da HCG, e perde aí 15 quilos, às vezes, no mês, e não voltar a ter o ganho de peso? O que eu faço de estratégia? De estratégia, faço a biogênese mitocondrial. A gente chama de biogênese mitocondrial. É melhorar nossas mitocôndrias. Isso eu vou fazer com alimentos, isso eu vou fazer com fitoquímico, que é um elemento químico, isso eu vou fazer com jejum. Então, o jejum é um grande estimulante de biogênese mitocondrial, com atividade física, que é um grande estimulante de biogênese mitocondrial. Então, quanto mais... E o próprio... O troca do protocolo. Então, as pessoas, eu faço low carb, mas eu faço low carb há 3 anos. Não, tá? Eu faço jejum, mas já tem 2 anos que eu faço jejum todos os dias, exatamente. Também não vai estar te dando mais tanto esse benefício. A gente tem que estar sempre renovando e trazendo novos estímulos para o nosso corpo, para o nosso organismo, até a gente chegar no nosso objetivo, tá? Então, eu acho o jejum muito interessante, principalmente para essa questão do efeito sanfona. Existe, a menina perguntou, existe alguma coisa para evitar o efeito rebote, mesmo sem ser o jejum, após uma perda de peso muito grande? Existe nutrientes que levam a essa função da mitocôndria, né? E era igual. Ao respeito do glúten, já tá. Não, mas tem um tempinho aqui ainda, tem uns 10 minutos, tranquilo. Ele não te joga fora ainda, não. O glúten é o seguinte, o glúten ele é uma molécula extremamente inflamatória para a questão intestinal, e as pessoas falam assim, mas a minha avó, não sei quem, comia do trigo e tal. Gente, o trigo de antigamente não é o mesmo trigo de hoje. E tem muitas pessoas que têm problema com a farinha e não tem problema com o trigo. Então, às vezes, tem esses exames que a gente faz de alergia alimentar, que até que Juiz de Fora faz também. Já chegou o resultado para mim, o paciente falava assim, olha só, me deu alergia à farinha e trigo, mas não deu alergia ao glúten. Por quê? Porque o problema não é o glúten. São todos os aditivos que o Brasil permite que esteja dentro de uma farinha. Então, tudo que for questão industrial, a gente vai estar partindo para um passo ruim para a nossa alimentação. A indústria, ela tem que ser rentável, ela tem que ser barata para ela e tem que vender, é coisa que vende. Então, esse é um tipo de coisa que eu acho que é importante a gente pensar, porque quando a gente fala uma dieta sem glúten, a pessoa simplesmente não sabe o que comer. E às vezes é só para ela evitar a farinha. Por exemplo, a aveia também é possível ter glúten, e algumas pessoas não precisam consumir a aveia sem glúten. Pode consumir a aveia normal e não tem nenhum tipo de problema. Então, o glúten, ele vai ser inflamatório, ele é muito parecido com uma proteína que a gente produz, que ataca o nosso sistema imune. Então, quando eu consumo glúten demais, eu produzo proteína demais que ataca minhas células demais. Então, por isso que ele predispõe a desenvolver doenças autoimunes. Tem que cortar. Quem já tem tipo de doença autoimune tem muita chance de desenvolver outras. Isso é tireoidite de Hashimoto, diabetes tipo 1, fibromialgia, que as pessoas não sabem que fibromialgia é uma doença autoimune, artrite, são muitas doenças. Então, é uma coisa também importante que eu queria falar a respeito do glúten. Agora, para finalizar, eu queria falar a respeito de uma coisa que é o seguinte: a função do nutricionista. Por quê? Porque para você saber que você tem que parar de beber refrigerante, comer salada e se alimentar bem, fazer atividade física,
você não necessariamente precisa de um profissional. Você sabe que a salada é saudável, você precisa colocá-la no seu dia a dia. Você sabe que a atividade física hoje, ela precisa fazer atividade física, né? Todas as pessoas, hoje está sendo muito falado, então todas as pessoas já sabem mais ou menos o que fazer. Então, qual que seria uma função do nutricionista? O nutricionista, ele está aqui para tornar isso possível. Então, como que eu vou tornar isso possível? Como que eu vou fazer com que o meu paciente faça aquela dieta? Então, qual que é a melhor dieta para ele? A melhor dieta para ele vai ser a dieta que ele vai conseguir fazer. Então, eu posso ter 1 milhão de estratégias. É claro que a gente usa, né, da lábia para tentar convencer ele a fazer algumas coisas. A gente usa da ciência que te prova e mostra, e a pessoa às vezes nunca ouviu falar aquilo, igual a respeito do glúten, e acaba se interessando e vê melhora. E é isso. E o nutricionista, ele está aqui para fazer essa função, tornar isso possível, né? Então, assim, poxa, eu sou uma pessoa extremamente estressada, eu não consigo cortar muito carboidrato, vamos fazer para fazer dieta, essa dieta agora tudo é low carb. Não, vamos ver qual é o seu estresse, o que está causando o seu estresse, é a ansiedade, ou é o cortisol, ou é uma questão psicológica, onde que a gente vai atuar para saber o que está levando essa vontade de comer doce, como que são os seus hormônios, mulheres que tomam anticoncepcional, seus hormônios estão muito baixos, então vocês provavelmente, vocês não têm TPM, vocês vivem de TPM, tá? É constante. Seus hormônios estão sempre baixos. Vivem com indisposição, cansada. Por quê? Porque os hormônios, testosterona, estão todos baixos. Então, são coisas que a gente não presta atenção. Então, mas eu não posso parar de tomar anticoncepcional. Beleza. Então, vamos juntar aqui e vamos fazer o que é possível. O que é possível? Né? Como que eu vou resolver esse problema? O queijo é muito inflamatório, mas eu não consigo cortar o queijo agora. Então, vamos lá. Como que nós vamos caminhar? Qual vai ser o nosso... como nós vamos traçar esse caminho, né? Eu falo muito que a gente tem que aprender a fazer escolhas. Por exemplo, a pessoa pega e fala, eu quero perder, sei lá, 10 quilos, mas eu não quero parar de beber cerveja no final de semana. Então, se você perder 10 quilos sem beber cerveja, você vai levar, chutando, tá? 1 ano. Mas eu quero perder 10 quilos em 2 meses, porque agora, verão. Tomando cerveja. Então, você não vai conseguir atingir isso bebendo a cerveja. Você tem que fazer uma escolha. Então, fazer escolhas é muito importante, saber aonde você quer chegar e saber que o nutricionista está aqui para tornar isso possível, o médico está aqui para tornar isso possível. Então, se eu tenho uma alteração de hormônio, eu consigo recuperar esse hormônio de alguma outra forma. O hormônio ele é muito genético também, tem pessoas que simplesmente têm o hormônio baixo. Então, é interessante a gente estar sempre avaliando pessoas que têm muita alteração de colesterol, sem alterar muito o VLDL, tem muito a ver com o hormônio. Então, por muito tempo, o hormônio foi muito criticado. E depois foi passado a ser usado só como, assim, visto só como estética, e aí ele foi mais criticado ainda. E as pessoas estão deficientes de hormônios, vários. Exatamente. Então, a gente às vezes esquece. Eu, por exemplo, eu fui fazer meu primeiro exame de hormônio mesmo, assim, já depois de formada. Tipo, eu nunca tinha feito na vida exame hormonal, sabe? Eu tomei anticoncepcional há muitos anos, e meus hormônios estão péssimos. É só quando você começa a procurar saber como que está sendo com você, porque eu até tenho contado minha historinha aqui. Por que eu passava mal todo dia? Por que eu tinha enxaqueca toda semana, 2, 3 vezes por semana? Por que eu tomava remédio de alergia na veia, quase, porque era quase todo dia? Então, são muitas coisas que a gente tem que avaliar.
E o médico e o nutricionista, o personal também que tem a sua função, todos estão aqui para tornar isso possível, para buscar saúde. Exatamente. Nós somos profissionais da saúde e nós vamos ver aonde você está prejudicando a sua saúde e como que nós vamos consertar isso dentro do que é possível para você. Certo? Foi isso que eu preparei. Certíssimo. E é bom porque assim, a gente hoje pega para poder fazer uma live, tem participação de alguns pacientes que estão acompanhando, que acompanharam, e começam a dar esses relatos aí, que, né, igual a Raquel falou aí, 1 ano sem antialérgico, porque, gente, às vezes, e isso é comum, todos os dias acontece no consultório, da pessoa hoje já mudou muito o perfil, o público que busca, mas muita gente que chega para tratar, por exemplo, emagrecimento, e sai de lá depois de um período acompanhando, melhorando a alimentação, tudo aí com as meninas, melhorou enxaqueca, melhorou alergia, melhorou dor. Então, o nosso objetivo ali nunca é apenas a parte estética, pelo contrário. Hoje a estética, não que eu critique fazer, que eu ainda indico, eu faço, a pessoa procura, mas é a menor parcela do tratamento hoje. Acaba sendo uma consequência. Hoje, com uma coisa que trouxe a pandemia, um momento ruim, difícil e tudo, mas trouxe muita consciência das pessoas com relação a cuidar da saúde, ao que realmente é prevenção. Que as pessoas não se preveniam, por exemplo, com relação a diabetes e hipertensão, porque isso vai aparecer lá com não sei quantos anos, não dói, não mata de forma rápida, né? O problema é crônico. Agora, aparece uma doença pandemia, desta, e aí as pessoas começaram, que no começo a gente foi criticado, né? Aí as pessoas começam a ver que tem que cuidar. Lá no começo da pandemia, quando eu comecei até falando assim, olha, toma uma fórmula para imunidade, para prevenção, e aí teve choveu crítica em cima, tá dando fórmula contra a corona, nada disso. O objetivo é melhorar a imunidade. Hoje, que já tem aí, infelizmente, né, 9 meses de pandemia, a gente está percebendo que as pessoas estão buscando cuidar da saúde porque estão percebendo que quanto mais saudáveis, menor a chance de desenvolver a doença. Marcelo, muitíssimo obrigado mesmo. Trouxe muita informação boa. Se quiser falar mais alguma coisa, o Instagram ainda não mandou aqui os 60 segundos que vai bloquear, então se quiser fechar com alguma coisa. Eu só coloquei uma imagem aqui que lembrou que você falou de alimentação funcional. Não sei se o pessoal está vendo aí. Eu recebi isso numa aula aqui outro dia, porque a gente come uma comida que vem assim, essa pessoa que veste uma roupa toda fechada por causa do agrotóxico que ela coloca no que a gente vai comer, e a gente hoje critica esse tipo de alimentação que é exatamente o que as meninas estão aqui defendendo. O mais natural e, se possível, sem agrotóxico, tudo isso. Pode fechar do jeito que você quiser, fica à vontade. Tem vezes que a gente melhora até micose de unha, né? Muito, muito. Nem relatou que tem micose de unha e volta 3 meses depois, até mesmo micose melhorou. Sim. Todo mundo tem rinite. Não é comum, as pessoas não têm que ter rinite. É comum eu falar que eu tenho enxaqueca. Não é comum. Você tem que saber o que está levando essa enxaqueca, sabe? O seu corpo está gritando. Então, as coisas não são comuns, dores não são comuns, alergia, espirro, excesso de remédio na unha, candidias de repetição, infecção urinária de repetição. Você está vendo que está acontecendo muito, não é normal. Então, não aceita as coisas como normal. Busque a sua saúde. Provado que pessoas que têm algum tipo de doença, mais prejuízo quando adquiriram corona, pessoas que se tratavam, se cuidavam mais, tiveram melhores resultados no tratamento do corona. Por quê? Porque o corpo está aguentando. Então, era isso que eu queria fechar
para vocês. Espero que eu saio falando muito e eu espero que eu tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho do que eu gostaria. Foi ótimo, tá? Gente, muito obrigado, meninas, muito obrigado. Vamos encerrar a live por aqui. E semana que vem tem mais. Por favor, vocês nos ajudam muito e vocês ajudam muito a todo mundo quando vocês divulgam essas informações. Eu já falei e vou voltar a falar. Isso aqui não é pra gente, não é para levar só para que você venha a ser paciente. Isso você está ajudando as pessoas. Então, divulgue essas informações. Tem muita gente aí fora que não sabe disso, tem muita gente que nunca ouviu falar de glúten, tem muita gente que ainda despreza a questão de uma boa alimentação. Então, divida essas informações, vocês vão poder ajudar muita gente, tá? Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Semana que vem, como eu gosto, vamos falar de mais polêmica, que não deveria ser. Falar do Novembro Azul, falar de hormônio, testosterona principalmente, e prevenção de câncer. Meninas, até amanhã. Teremos mais 3 dias, que sábado nós vamos atender. 3 dias essa semana de muito trabalho, felizmente. Graças a Deus. E até a próxima, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada pela atenção de todo mundo. Boa noite. Fiquem com Deus. Então é isso, gente. Printem, manda para todo mundo. A live fica gravada. A que eu falei de doença autoimune, inclusive, ficou gravada. Vou colocar de novo, caso tenha saído do Instagram. E estamos aí para poder ajudar sempre que for possível. Boa noite para todo mundo.